Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tio Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a secretária municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, Eliane Parreiras. Obrigada, secretária, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, gente, esse espaço tão importante. Eu sempre falo assim, a gente fica muito feliz quando a imprensa quer discutir, quer debater e apoiar a cultura. Então, muito obrigada. Quem vai participar aqui da nossa conversa de hoje é o editor de Magazine, Fabiano Fonseca. Obrigado, Fabiano. E Letícia, obrigado pelo convite. Olá, secretária. Mais uma vez, obrigado pela gentileza de nos atender também. A gente que agradece e aproveita já para parabenizar, né? Porque eu acho que o Magazine é uma referência aí para as avaliações todas da cultura e a referência toda, né, para o cidadão. Secretária, eu queria começar perguntando, primeiro, que a senhora fizesse um balanço das ações feitas até então. A senhora já vinha de uma gestão do FUAD, o que não deu para poder fazer, o que ficou de pendência até agora e qual a marca que a senhora quer deixar ali à frente da Secretaria de Cultura? Olha, eu acho assim, Belo Horizonte se caracteriza por algumas questões que são importantes a gente falar. Primeiro, eu acho que uma política cultural muito estruturada, que vem de décadas, é um trabalho que vem de décadas, e que teve muito apoio do prefeito Fuad, né? O Fuad tinha um olhar muito especial para isso, então, inclusive, agradecimento para ele, porque tudo que pôde ser feito no sentido de institucionalizar, de fortalecer, ele contava com o apoio dele muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem também uma diversidade cultural enorme, uma riqueza cultural muito grande em todos os territórios, né? Em qualquer região de BH que você chegar, você vai ter essa cultura pulsante, e tem uma outra característica que é muito de BH e que a gente fica muito orgulhoso, que muitos movimentos culturais espontâneos. A gente tem grandes iniciativas, grandes ações que surgem a partir dos movimentos culturais espontâneos, dos movimentos da própria sociedade. E aí cabe ao poder público não só fomentar e apoiar essas manifestações, mas inclusive incorporar isso como política pública. Então, muitas das coisas que a gente tem hoje, dos festivais, a estrutura física, os centros culturais nas regionais, por exemplo, elas vêm da sociedade civil. E eu acho que a gente teve, nesses últimos 3 anos, eu acabei de fazer 3 anos de prefeitura, nessa experiência municipalista, que é algo que é muito interessante, porque a cultura, ela acontece na cidade, né, na ponta. Acabei de fazer 3 anos e eu acho que a gente tem já uma consolidação realmente muito grande de vários processos, um aperfeiçoamento e uma ampliação do acesso ao fomento cultural, que é bem importante, então não só do ponto de vista do volume, mas do ponto de vista de mais gente participando, mais oportunidades, mais democratização desse conteúdo. O fortalecimento da infraestrutura cultural da cidade, que eu acho que é outro enfoque muito grande. Mas aí você perguntava o que não foi feito. Assim, a gente tem alguns projetos que eles são projetos de médio prazo ou longo prazo dentro do poder público. E a gente tem que participar das gestões com esse olhar. Aquilo que a gente precisa fazer, que é o agora, que não vai parar, que a gente tem que continuar atendendo, que a gente tem a prestação de serviço público, a relação mesmo, né, com o artista, com a ponta, porque é agora também, mas sem perder de vista projetos também de médio e longo prazo. E eu acho que dentro desse sentido, assim, o que a gente tem mais de médio e longo prazo são duas grandes frentes, assim. Uma é o Conjunto Moderno da Pampulha, porque ele envolve ações que são estruturadoras realmente, né? Desde restauração do Museu de Arte da Pampulha, até uma série de intervenções no conjunto para que a gente tenha cada vez mais uma apropriação, essa relação com todo, com a lagoa. E aí vem muita notícia boa pela frente, foi inclusive incorporado como um projeto transformador da prefeitura, pelo prefeito, e a parte de infraestrutura cultural, que a gente também tem fortalecido, e a gente tem um grande espaço cultural que vai ser inaugurado também final desse ano que vem, que é o Espaço Cultural Multiuso, que é no Parque Municipal,
que é um grande equipamento cultural, que depois a gente pode falar um pouquinho. Acabamos de institucionalizar, dar mais um passo no Centro de Referência das Culturas Urbanas, no Viaduto Santa Teresa. Então, esse esforço também de qualificar e ampliar a infraestrutura cultural, que eu acho que aí são projetos de mais médio e longo prazo. Agora, vou aproveitar quando a senhora fala sobre a infraestrutura cultural, e aí indo lá para Pampulha, secretária, como anda, na verdade, né, a criação ali da Casa MAP, que era um projeto que a gente debatia num outro encontro, sobre ainda a falta não, mas ainda o processo de licitação para acontecer a reforma do Museu de Arte da Pampulha, a criação da Casa MAP. Conta um pouquinho para a gente, se já tem algo em andamento, se a gente pode ter uma expectativa que 2025 a gente ganhe essas, não talvez a conclusão da reforma, mas o andamento, né, assim, e o início de fato mesmo das obras acontecendo. Sim, esse é um compromisso nosso, né? O processo de restauração de um bem como o Museu de Arte da Pampulha, ele é muito complexo. As planilhas têm milhares de itens. Tem processos que, como a gente tem, lá tem aprovação, né, tem proteção nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, mais o Unesco como patrimônio cultural. Os processos, eles têm que ser todos compatibilizados, eles têm que ser aprovados nas 3 instâncias. Então, é um processo que ele é longo mesmo, e a gente sabe da agonia que dá, né, para a sociedade civil, que muitas vezes pode parecer que assim, não está fazendo, mas é porque o processo, ele é longo mesmo, do ponto de vista da preparação, para que ele seja feito da melhor maneira possível. A gente tem tentado manter essa transparência de cronograma, de compartilhar com a sociedade. E aí a gente já está com esse espaço Casa MAP, que a gente está chamando de núcleo de pesquisa do Museu de Arte da Pampulha. Esse espaço, ele já está, do ponto de vista de obra, ele já está na sua etapa final mesmo. Só agora detalhes finais dessa parte da reserva técnica que vai receber esse acervo, para poder fazer o transporte do acervo, então, do Museu de Arte da Pampulha para esse espaço, e a licitação que agora, nos próximos meses, a nossa meta entre julho e agosto, a gente está com a licitação realmente na rua para já viabilizar essa restauração. E a gente está incluindo nesse processo de licitação, que é algo que é bem importante para a gente, uma espécie de um processo expositivo dentro mesmo do museu, na área do Museu de Arte da Pampulha, para que aquele visitante, para que o cidadão que mora na cidade, etc., possa acompanhar o processo de restauração. Porque também é um processo que ele não é tão rápido. E então a nossa ideia é não só ter uma exposição, mas ser uma espécie de stand mesmo, um espaço onde as pessoas vão poder acompanhar o que está sendo feito de restauração, o que é aquele prédio, qual que é a história. Então, como um trabalho de educação patrimonial, mas também de exposição e até de transparência com a sociedade, para poder entender o que está sendo feito, como está sendo feito, por que é tão complexo, né? Por que é tão complexo achar o fornecedor do espelho belga, que já não existe mais, que a gente tem que fazer, que aí faz 1000 testes, aí a esquadria, que é super complexa, que tem que fazer, ou a pedra, como é que vai ser, porque é uma pedra que também já tem, que tá lá, já tem o tempo, como é que a gente lida com aquilo. Então, é um processo que ele é muito bonito, ele é longo, ele é demorado, mas ele é muito bonito. E o que a gente quer fazer é compartilhar isso com a sociedade, também no sentido de transparência e de compromisso público, né? De colocar isso. Mas, como já foi dito, os recursos estão todos garantidos. A estimativa inicial de investimentos para restauração do Museu de Arte da Pampulha é algo em torno de 25 milhões. São recursos do Fundo do Patrimônio, já viabilizados e reservados. E o núcleo de pesquisa também já todo avançado para que possa receber a reserva técnica, e em seguida a gente já começar esse trabalho também de receber público, de pesquisas, etc. A senhora falou que completou agora 3 anos na Prefeitura de Belo Horizonte. A senhora veio da gestão do FUAD. Agora, com a gestão do Damião, o que mudou de diretriz? Quais são as principais diferenças que a senhora percebeu?
Do ponto de vista de plano de governo, das diretrizes, né, o prefeito Álvaro Damião tem apoiado intensamente tudo que foi construído, tem dialogado com vários setores da cultura, do conselho a setores específicos, e tem nos apoiado muito nesses processos. Como eu disse, colocou esse conteúdo do Conjunto Moderno da Pampulha e da Pampulha como um todo, né, que é essa ação integrada, que tem a comissão de gestão integrada da prefeitura, transformou esse conteúdo num projeto transformador, com um olhar realmente muito integrado para a cultura. Mas eu acho que a gente tem uma mudança que, assim, é um pouco do perfil, né? O prefeito Álvaro Damião é um grande comunicador, né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de conseguir comunicar com a sociedade ainda melhor esses resultados e essas ações que estão sendo feitas. Mas do ponto de vista de diretriz, de mudanças, isso não aconteceu? Ele tem apoiado, né, todo o plano de governo. A gente está agora num momento que é super estratégico, que é a constituição do PPAG, a construção do planejamento para os próximos 4 anos. Por isso eu falei do projeto transformador, porque ele faz parte disso. Mas então todas as diretrizes, todos os projetos de continuidade, as ações de fomento, todos esses processos estão sendo apoiados e continuados dentro desse plano, que é super importante. Eu falava aqui com vocês no ano passado, quando vocês falaram sobre a eleição, eu falava muito menos sobre mim e muito mais sobre a continuidade de um projeto de política pública de cultura que é super importante para a cidade de Belo Horizonte e está preservado, está no planejamento. A gente passa também esse ano por um ano muito especial, que a gente vai ter Conferência Municipal de Cultura e vamos ter a elaboração do Plano Municipal de Cultura. O plano, ele vai ser 2026-2035. O plano anterior finaliza, então, em 2025. Então, é um ano muito estratégico para a cultura. A gente está cheio de energia, com esse aporte que o prefeito Álvaro Damião traz de integração, de pensar a cidade, de pensar os eventos, de fortalecer as culturas regionais. Então, a gente está bem animado. Um ano estratégico de planejamento e que vai impactar muito para Belo Horizonte dos próximos anos, não só dos 4, mas desses 10 anos por meio do plano municipal. Esse plano municipal, secretária, seria também uma forma, uma estratégia, uma forma também de que a cultura, as ações culturais para o município, e aí também fala um pouco de região metropolitana, né, tudo que nos cerca enquanto cidade, Belo Horizonte, de proteger, de certa forma, ações culturais para mudanças de governo, né, tornar menos vulnerável, menos suscetível a que essas mudanças de governo possam atuar em cima da cultura? Sem dúvida. O Plano Municipal de Cultura, os planos de cultura, eles são instrumentos de controle social, onde a sociedade ela participa ativamente. É evidente que isso é compatibilizado com a legalidade, com as possibilidades de cada gestão, né? Então, é claro que ele é também um plano que ele traduz as demandas da sociedade, mas para uma realidade possível também, mas para esse planejamento. E ele é um instrumento muito importante. A gente faz esse monitoramento, ele integra o chamado Sistema Municipal de Cultura, que tem outras questões que são super importantes, como os conselhos, os sistemas de financiamento, o sistema de indicadores, que é super importante para o monitoramento das políticas públicas. E o plano, ele é fundamental, ele é a nossa bússola. Então, a gente tem meta, tem acompanhamento, tem resultado, e ele se desdobra nesses instrumentos de planejamento que eu falei, dos 4 anos. Estamos discutindo Belo Horizonte 2050, com a cultura muito presente por causa da vocação da cidade, né? A cidade tem essa vocação. Então, assim, é um momento realmente muito especial, ao mesmo tempo que a gente tem políticas nacionais que estão impactando muito também, não só no fomento, mas no pensamento, como o marco regulatório do fomento. Então, é um momento, acho que muito especial para a cultura, de fortalecimento, institucionalização e, ao mesmo tempo, a garantia da participação social. E que aí a gente está falando de quem faz a cultura. Os agentes culturais, os gestores, os coletivos, os espaços, as instituições culturais.
Recentemente, o prefeito Álvaro Damião fez algumas nomeações ali na Fundação Municipal de Cultura, fazendo algumas indicações da vereadora Cida Falabella. Queria perguntar como que a senhora viu essa questão dessa mudança ali e como que enxerga esse trabalho, como que pode ser feito em conjunto? O trabalho da Fundação Municipal de Cultura e da Secretaria de Cultura, ele precisa ser um trabalho absolutamente integrado, porque há uma interdependência entre as instituições e as políticas públicas e o planejamento ele é pensado de maneira conjunta, apesar das atribuições serem diferentes. E acho que muito simbólico que no ano que a Fundação Municipal de Cultura completa 20 anos, a gente está esse ano celebrando, então é uma das programações que a gente vai ter ao longo do ano também, sobre a discussão desses modelos de gestão pública e a importância da Fundação Municipal de Cultura para a cidade, mas é muito simbólico que nesse ano tenha a nomeação de uma profissional que vem da própria Fundação Municipal de Cultura. Há 8 anos, a Bárbara Boff, a Babi, é diretora de uma área super estratégica dentro da Fundação, que é uma área que trabalha não só a descentralização e a territorialização por meio dos centros culturais, a gestão dos 17 centros culturais, a gestão do Centro de Referência das Culturas Urbanas recém-implantado e o Centro de Referência das Culturas Populares e a Escola Livre de Artes Arena da Cultura, que atende 9.000 estudantes, jovens e pessoas de todas as idades nas suas atividades educativas. Então, é alguém que conhece profundamente a Fundação, com uma visão muito importante de território, com uma competência técnica muito importante, com uma ligação muito forte com algo que o prefeito Álvaro Damião tem nos pedido muito, que já estava dentro dos desejos do prefeito Fouad também, que é a questão da cultura periférica, das vilas e favelas, dessa atuação mais próxima, mais forte, com essa política cultural de base comunitária, como, por exemplo, a política Cultura Viva, que vai ser muito fortalecida nesses próximos tempos. Então, eu acho que é muito simbólico essa chegada da Bárbara, do Gustavo Bonis como vice-presidente, que também é uma pessoa que é dedicada à área cultural, dedicada a também esses processos de ocupação cultural no território. Então, assim, a gente está muito animado. Bárbara já estava participando desse processo de planejamento inteiro que eu estava falando. O PPAG esse ano foi construído de uma maneira super especial, junto com a equipe. Então, a gente fez num processo mesmo de escalada das equipes com as diretorias e depois as diretorias em 4 dias de imersão, onde a gente construiu esse PPAG, esse plano plurianual, de uma maneira muito estruturada para a garantia das políticas públicas, dos projetos, da gestão, para conseguir mais recurso, seja das emendas, sejam recursos nacionais. Então, a gente, como eu estou falando, assim, eu fico muito... É um conforto mesmo, né? Um alívio, que acho que a gente está num caminho muito estruturado do ponto de vista de uma política pública que vai ter continuidade e que está com todos os seus instrumentos institucionais garantidos para ter essa continuidade e continuar fazendo a diferença na vida cultural de BH. Agora, secretária, aproveitando, né, que você falando também sobre garantia de recursos, captação de recursos e fomento cultural... e aí trazendo para Belo Horizonte, para o cenário belo-horizontino, a Política Nacional Aldir Blanc, a PENAB, e também os recursos que ficaram um pouco diluídos, de certa forma, os repasses da Lei Paulo Gustavo. Lembro que há cerca de 1 ano, quando a gente conversou também, isso era uma questão que estava ainda em tratativas, em construção dentro de BH. E que ponto que estamos, né, em relação especialmente a Paulo Gustavo? Assim, os projetos foram executados, eles já estão apresentados de certa forma, e a Política Nacional Aldir Blanc também segue com um aporte importante para a cidade? Olha, sem dúvida nenhuma, essas leis federais, né, nacionais, elas foram muito importantes para ampliar o fomento cultural. Belo Horizonte também tem uma tradição disso. A Lei Municipal de Incentivo à Cultura foi criada há 35 anos atrás. Então, a gente pensa o tanto que Belo Horizonte foi inovador, né? Quando a gente pensa de uma lei, a Lei Rouanet fez 40 anos. Desculpa, 33? A Lei Sarney fez 40 anos. Então, 5 anos depois, Belo Horizonte já tinha
tinha uma lei de incentivo fiscal que foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Hoje a legislação é de 2016, mas o que eu quero dizer, o instrumento surgiu lá em 90. Então, a gente fica muito... E é isso, a Lei Rouanet, depois, inclusive, então a gente tem uma estrutura, né, com um sistema de fomento. Hoje a gente pensa de maneira muito integrada, isso que você traz é importante, porque é sistêmico. Não adianta a gente pensar o incentivo fiscal, o Fundo Municipal de Cultura, ou Lei Paulo Gustavo, ou PNAB, de maneira isolada. Isso tudo é sistêmico, a gente tem que pensar como é que a gente consegue trabalhar isso de maneira integrada. E aí são vários passos que eu vou, né, chegar também na avaliação da Lei Paulo Gustavo. Mas o primeiro que a gente está trabalhando, que é algo que é muito simples, mas é muito difícil para a gente, muito desafiador de ser feito, mas que é a previsibilidade para o agente cultural. Quando que vai, quais instrumentos que vão ter, quando que eles vão sair. Então a gente passou a lançar um calendário anual, já tem 2 anos, 3 anos que a gente está fazendo isso, que é um calendário para ele se organizar. Ele sabe quando vai sair cada um dos editais ou cada um dos processos, como é que ele vai trabalhar, quais são os momentos de participação social para essa construção desses editais ou dos planos que vão ser apresentados para o governo federal. Uma outra questão é essa que eu já disse da complementaridade, essa escuta ativa para entender quais são as demandas e como é que a gente pode aperfeiçoar cada um desses instrumentos. E no caso de Belo Horizonte, assim, primeiro, do ponto de vista da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a gente tem o compromisso que já está também como meta, do plano também municipal, a revisão dessa lei de incentivo, porque é uma lei já de quase 10 anos, e precisa mesmo, gente, ser remodelado, é muito dinâmico, a gestão pública é muito dinâmica, e agora a gente tem algo que é muito importante, que é o marco regulatório do fomento. Ele é um marco nacional, a gente vai fazer a regulamentação municipal, e isso muda completamente a forma de visão da questão do fomento cultural. Porque muitas coisas que a gente acabava trabalhando por meio da lei de licitações e contratações, mas que na verdade se tratam de fomento, elas passam até agora uma legislação nacional que regule sobre isso e que você pode trazer. Vou citar como exemplo aqui, a gente tem um prêmio Mestras e Mestras da Cultura Popular. Não faz o menor sentido esse prêmio ser feito numa lei de licitações e contratos. A relação não é essa, não é uma relação de prestação de serviço, não é uma relação... Só que até então a gente não tinha uma regulamentação que abarcasse isso do ponto de vista nacional. Hoje a gente acabamos de sair de um seminário junto com o Tribunal de Contas do Estado, que era exatamente no sentido de estimular que os municípios, os estados regulamentem e passem a utilizar, mas eu acho que isso é um grande marco, e a revisão da nossa lei municipal ela vai ser feita com base nisso. Simplifica prestação de contas, apresentação, então é muito mais acessível, é muito importante do ponto de vista da democratização e, ao mesmo tempo, foca naquilo que é importante, que é o impacto, o resultado da atividade, e não necessariamente só numa planilha financeira ou, né, numa prestação de contas super detalhada. Então é muito interessante, é uma lei muito importante para a gente, e além da lei municipal que vai ter essa revisão, que hoje a gente fica em torno de 30 milhões, ou um pouco mais, que é de recursos então próprios do município, um pouco mais até. Além disso, a gente teve Lei Paulo Gustavo, que foi completamente executada do ponto de vista do investimento, mas que agora as produções audiovisuais elas têm um tempo, né, de maior, de produção, etc. Então agora a gente vê, esse ano a gente já vê um volume maior de pedido de licenciamento das filmagens, etc. Então tá super aquecido. Esse ano a gente já fez mais de uma diária, mais de uma produção por dia, nos 4 primeiros meses do ano. A gente já tinha, acho que 135 diárias, 140 diárias, então, pela BH Film Commission. Então, a gente vê que essa produção está super ativa, desde produções de fora de BH, que a gente está prospectando, até as daqui.
E agora, daqui a pouco, a gente começa a ver esses resultados, que a gente também tem discutido como abrir janelas de exibição para esses produtos, que isso é algo e de circulação, que é algo que nos preocupa. E do ponto de vista da PNAB, a gente fica super feliz, a gente em 30 de junho executou chegada à execução de 102%, os 2% é porque tem rendimento, mas então 102% em relação ao que a gente tinha recebido no ano passado. Estamos agora em plena preparação para o ciclo 2. Então o ciclo 2, ele já traz também um amadurecimento não só nosso, mas da sociedade civil e do próprio Ministério da Cultura, que já propõe alguns outros modelos, alguns avanços para se tornar isso uma política pública efetivamente, não só um sistema de financiamento, mas que ele passe a ser uma política pública integrada. Então, a gente tem dialogado muito e estamos exatamente nesse momento de preparação. E esse ano ainda tem também uma boa notícia para o audiovisual, que são os arranjos regionais, que é uma política onde o Ministério da Cultura e a Ancine aportam recursos, normalmente de 3 a 4 reais para cada real colocado pelo município, pela capital ou pelo estado. E a gente então também está se preparando para isso, nos reunindo com o comitê do BH nas Telas, nosso programa de audiovisual, para a gente construir junto esse programa, mas então a gente ainda vai ter, e já estamos com a contrapartida também garantida, acabamos de soltar o edital do BH nas Telas. Do BH nas Telas? Exatamente. Porque era uma pergunta que eu gostaria de fazer, até porque o BH nas Telas finaliza o seu período de inscrições no dia 9 de julho, né? Maravilhoso, portanto, sabe tudo, é isso. E, portanto, era uma questão, se o BH nas Telas, então, esse é um projeto de ampliação do BH nas Telas. Sim, o BH nas Telas, ele entra como recurso próprio investido pelo município, ele entra como essa contrapartida junto ao arranjo regional para poder receber esse recurso federal. Entendi. Então, é uma política que a gente acredita muito, que essa política onde o outro ente federado, ele tem que ter a participação com recursos próprios, porque a cultura é responsabilidade de todas as instâncias, ela não é uma atribuição só do governo federal. Então, os municípios e estados, eles precisam se organizar para poder ter no seu orçamento recursos dirigidos para essa atividade, e o governo federal vem suplementar isso num círculo virtuoso. Então, a gente está bem feliz, assim, porque estamos preparando essa inscrição, que também é tudo agora, tudo até o fim de agosto, a gente tem que estar com essas propostas todas, mas BH está super preparada e com algo que a gente não abre mão, que é de ser uma construção coletiva. Dessa construção não ser feita só dentro da secretaria, mas ser feita junto com os agentes que promovem e que executam a política cultural na cidade. Secretário, o prefeito Álvaro Damião já falou da intenção de transformar ali Belo Horizonte em um local de grandes eventos, até para poder atrair turistas. Eu queria saber como que tem sido essa articulação com a Belotur, como que a secretaria tem trabalhado, o que pode esperar? A gente tem, dentro da estrutura própria, né, da fundação e da secretaria, alguns grandes eventos, né, assim, a gente tem os 5 festivais, que são eventos de maior porte, porque as outras ações também são, mas elas são continuadas, então elas ficam mais diluídas, mas a gente tem esses 5 grandes eventos. Esse ano a gente tem a Virada Cultural, agora 23 e 24 de agosto, depois nós temos o Festival Literário Internacional, que também tem um impacto, vai ser em outubro, e nós temos o Festival de Arte Negra, que vai ser em novembro. Ano que vem, aí são esses 2 festivais são bienais, exatamente. Então, ano que vem, a gente tem o Festival Internacional de Quadrinhos e o Festival Internacional de Teatro. Então, uma das vertentes que a gente tem feito é ampliar e fortalecer esses festivais, que não só dão espaço muito grande para a produção local, mas dialogam com essa produção nacional e internacional, como o próprio nome desses festivais fala, né? Já diz. Então, a gente está tentando fortalecer muito dentro dessa vertente de ter mais negócios, de ter mais atividades. E, claro, estamos dialogando também com a Belotur no sentido de não só ampliar, mas criar.
as nossas ações e os projetos próprios, mas criar um ambiente de negócios adequado para que cada vez mais a gente tenha essas produções acontecendo. Isso passa por uma ação também com as políticas urbanas, né, com a Secretaria de Políticas Urbanas, de regulações, licenciamento, passa pelo fomento, seja da Belotur, seja da Secretaria de Cultura, passa por uma ação integrada de calendário, um diálogo maior. A gente tem grandes festivais na cidade que são referência do ponto de vista nacional, de modelo, né? A gente teve agora o Sensacional, a gente tem Sarará, a gente tem Festa da Luz, a gente tem uma série de iniciativas, citei aqui só alguns, mas grandes eventos que acontecem em vários espaços. Temos uma infraestrutura muito boa na cidade, né? Com os estádios, com Mineirão agora fazendo 60 anos, também se abrindo para várias ações, Independência querendo também atuar de uma maneira. Então, eu acho que assim, é uma grande ação integrada que precisa fomentar, né, esses produtores. É muito impressionante, né, quando você chega num evento desse porte, quando você vê o volume de pessoas trabalhando, a cadeia produtiva, como é que ela é extensa, né? Você tem gente de alimentação, de segurança, de limpeza, você tem tradutor, você tem toda a parte de logística, de van, de táxi, de carro, de aplicativo. É realmente muito emocionante quando a gente vê os bastidores desses grandes eventos. E a ideia é prospectar, apoiar para que isso possa ser realizado, né? Essas diretrizes o prefeito tem passado de maneira muito firme mesmo, mas como ele também tem dito, sem perder de vista o apoio ao artista local, a manifestação regional, a manifestação que está lá na ponta, essa política de base comunitária, como eu falei, né, que eu acho que a gente tem, do ponto de vista da cultura, a gente tem a política Cultura Viva como grande eixo, que são os pontos de cultura, que estão lá dentro da comunidade, que já chegam muitas vezes onde né, o Estado, onde o poder público não consegue chegar. Então, eu acho que é a junção disso tudo que vai fazer BH pulsar ainda mais cultura do que a gente, né, do que a gente vê hoje, que já temos um calendário. Hoje a gente já não consegue acompanhar tudo que acontece na cidade, né, porque a gente tem uma diversidade cultural acontecendo, que é muito positivo, mas é fortalecer isso ainda mais. Agora, secretária, você mencionou Independência, né, o Mineirão enquanto um espaço de receber grandes eventos, e Independência aí que está fazendo 75 anos. É isso. Tem algo ali preparado para isso? Assim, quer dizer, há uma iniciativa do estádio, dos seus arredores, e aí, até por estar próximo ali do Galpão Cine Horto, por exemplo, de ter alguma ação de corredor cultural, algum plano? Conta pra gente. Tem alguma coisa acontecendo ali? A gente está iniciando essa conversa. O Independência, por causa até de questões de gestão, ele vive esse outro momento mesmo, que é de poder estabelecer essas políticas próprias também, de eventos, de manifestações e de organização disso. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter boas notícias pela frente. É isso que você falou, né? Assim, a gente vive esse ano um ano de muitas celebrações mesmo, que é isso, 75 anos lá, 60 anos no Mineirão. Então, a gente está tentando estar o mais próximo possível dessas iniciativas, tentando facilitar ao máximo aquilo que depende do poder público, do ponto de vista de organização ou institucionalidade, e tentando fomentar e apoiar mesmo, né? E para os artistas e gestores, eu acho que também é muito importante que esses espaços tenham essa intenção de se abrir, de estar mais perto, de estar junto, de propor atividades, porque, gente, todo mundo ganha. Então, esse tem sido o diálogo com esses espaços, esses grandes espaços, né, da cidade, para que a gente tenha cada vez mais essa ação integrada de parceria mesmo pela cidade, né? Agora, secretário, se me permite, Letícia, eu queria voltar um pouquinho, quando você mais cedo mencionou sobre a criação, né, e a recente inauguração do Centro de Referência de Culturas Urbanas no Viaduto Santa Teresa, que é uma ação muito interessante por trazer também a cultura periférica para mais próxima do centro da cidade, algo que já é uma tradição belo-horizontina. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre se há algumas outras situações, outros projetos
de forma descentralizada do hipercentro de BH, e aí estou falando também um pouquinho da virada cultural, se isso entra nesse pacote, de criar outros espaços de diálogo, de acolhimento e de fruição da cultura, ao mesmo tempo que também está em algum projeto de que os centros culturais da cidade também ganhem um outro tipo de olhar, não só de programação, mas também de restauro, de um cuidado de estrutura. Se tudo isso está no pacote também desse novo, digamos, mandato, né? Dessa nova sequência para os próximos anos. É muito interessante, Fabiano, que você é cirúrgico aí quando você levanta essas questões, porque parece que você viu o nosso planejamento do plano plurianual. Porque são exatamente eixos que a gente está trabalhando, né? Assim, a territorialização é algo que é muito importante, mas não no sentido de levar cultura, porque isso não existe, né? Assim, cada um dos territórios tem uma cultura imensa, riquíssima, e o que a gente tem que fazer é potencializar cada vez mais aquilo acontecendo, não no sentido de levar a cultura até, não existe isso. E um dos eixos tão super importantes lá do nosso planejamento é essa questão da nossa rede de centros culturais, que, muito mais que uma rede de equipamentos culturais e equipamentos públicos, é uma política pública muito estruturada. Quase 90%, ou mais de 90% dos nossos centros culturais, eles foram criados a partir do orçamento participativo, ou seja, foi a própria comunidade que pediu que aqueles equipamentos culturais estivessem dentro das comunidades. Tem uma relação muito umbilical com cada uma das comunidades, existem comissões locais para cada um desses centros culturais. Mas a gente tem consciência que existem limitações físicas, que existem espaços que foram adaptados e que muitas vezes demandam novos investimentos. Então, a gente também tem feito, para além da manutenção, a gente tem feito esse levantamento de como fortalecer essas infraestruturas. A gente, inclusive, agradece o Legislativo, porque vários vereadores têm indicado emendas para poder melhorar também, para poder colaborar com esse processo de melhoria desses centros culturais, desses espaços, que é super importante, porque toda a comunidade ganha. E também essa ideia de rede, né? Então, a gente tem um programa, por exemplo, como Descontorno Cultural, que é isso, assim, é mostrar essa produção que está no território e mostrar e jogar luz sobre ela, garantir esse espaço. Do mesmo jeito que a gente tem esse esforço de que essas produções consigam acessar programas como Circuito Municipal de Cultura, como a Virada Cultural, como você citou aí. Então, garantir também. E tem algo que é super importante, que para além do Fundo Municipal de Cultura, a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, nos nossos editais, 20% obrigatoriamente tem que ir para proponentes, gestores que estão vindo dessas áreas periféricas. Então, a gente fez, e é um conceito super amplo, então a gente fez um trabalho junto com a Urbel para poder entender quais seriam os critérios para determinar o que é área periférica, o que é vila, o que é favela, o que é ocupação, etc. E a partir disso, eles têm essa garantia desse investimento. Então, por isso é que eu falava, e além da cultura viva, que são 25% dos recursos, que são os pontos de cultura. Por isso que eu falava que a gente vive um ciclo que ele é muito importante, assim, de um movimento, de uma política pública muito integrada e que dialoga com isso tudo. Então, a gente está lá dialogando com a Coordenadoria de Vilas e Favelas, como é que a gente vai trabalhar os pontos de cultura que estão todos dentro dessas vilas e favelas e como é que a gente vai atuar junto com eles para poder fortalecer. Então, é tudo integrado, como os bons desafios das cidades. As cidades, elas têm esse desafio. Você não fala de uma política temática isolada, não existe. Tudo está interligado, ou com as políticas urbanas, ou com a educação, que a gente tem uma parceria muito grande, ou com meio ambiente, ou todas as áreas. A gente tem essa integração, obras o tempo inteiro, manutenção, né, a Susurb. Então, que a gente faz um agradecimento muito grande, porque eles têm um olhar muito atencioso para a cultura. Então, é um trabalho integrado, mas que a gente está muito focado nisso, assim, de começar a colocar isso não só como orçamento, mas como meta física dentro do nosso planejamento. Então, isso hoje aparece dentro do nosso planejamento,
né? O cidadão que for lá olhar no planejamento, ele vai enxergar isso como essa preocupação de termos não só programas e atividades para isso, mas que a gente possa ter também programas estruturadores, projetos que vão atender a essas demandas para a gente fortalecer também, né, esse espaço. Mas é isso, está tudo integrado e acho que não sei se te respondi, se não, era, sim, é isso. sim, é isso. porque a ideia é entender como que a cidade está tentando se preparar ou se preparando e agindo para cuidar dos centros culturais num aspecto muito além de programação. Né? E o centro cultural, ele tem algo que ele é muito bonito, porque ele também não fica limitado à sua área física. Esses centros culturais, de maneira geral, eles têm uma atividade que dialoga com a comunidade inteira, seja recebendo dentro dos seus espaços manifestações culturais, atividades, etc. As bibliotecas, que são incríveis, né? A rede de bibliotecas, etc. Seja recebendo, seja trabalhando junto com esses ativos culturais que tem em cada regional, também atuando fora do seu espaço físico. Então, a gente pega, por exemplo, agora, que é lindo, mês de junho e julho, as festas juninas nos centros culturais. É na rua, é junto com a comunidade inteira. Comunidade organiza, tem economia solidária, a própria comunidade então se organiza, vende, faz, participa, e se deixasse eles faziam festa o mês inteiro. Então é muito bonito porque é uma presença realmente muito legitimada dentro da comunidade e construído junto com a comunidade. Assim, a comunidade é que vai dizendo ali, vamos para cá, vamos para lá, nos cobra muito e a gente acha que tem que cobrar mesmo, nos demanda, reclama, fala, e a gente acha que é isso, é o processo mesmo de fortalecer, né, porque só faz sentido se fizer sentido para eles, né, se fizer sentido para quem está lá. Secretária, já caminhando para o final, a senhora mencionou o seminário, né, que em parceria ali com o Ministério da Cultura, o Tribunal de Contas. Como que foi a participação da Prefeitura? A Prefeitura participou desde o começo nessa elaboração, porque esse tema do fomento cultural, do marco regulatório, é algo que é muito transformador e muito impactante para a cultura. Eu tendo a dizer, gente, que depois do sistema, da lei do Sistema Nacional de Cultura, é o marco legal mais importante que a gente tem do ponto de vista de transformação mesmo, num modelo de atuação que a gente vinha fazendo, como eu estava dizendo, que não a gente tinha que encaixar na gestão, na lei de licitações e contratações, a gente tinha que encaixar o que é, por natureza, fomento cultural, e que aí tem outra necessidade de avaliação, de execução, etc. E esse seminário, ele foi muito importante, um seminário que a gente participou, construído junto com o Ministério da Cultura e junto com o Tribunal de Contas do Estado. Eu participei não só como Prefeitura de Belo Horizonte, mas eu sou também presidente do Fórum Nacional de Secretários e Secretárias de Cultura das capitais e dos municípios associados, então também o Fórum participou dessa discussão, porque a ideia agora é que o Brasil inteiro repita esse tipo de atuação. E por que ele foi tão importante? Porque ele reuniu os órgãos de controle externos, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, reuniu esses órgãos de controle externos, órgãos de controle internos, o que a gente está falando? As controladorias municipais, estaduais, as procuradorias municipais, estaduais. Ele reuniu num mesmo ambiente esses órgãos de controle internos e externos e a própria classe cultural para um processo não só de escuta, mas de criação de consenso a respeito da implementação desse marco do fomento, desse marco regulatório. A gente aguarda agora o Ministério da Cultura publicar a regulamentação federal, o decreto, e a Belo Horizonte já está preparada, a gente já está com um grupo de trabalho interno dentro da Prefeitura, também com o envolvimento dessas outras áreas, para a gente criar também a nossa regulamentação municipal. Isso se desdobra nos procedimentos, porque aí todas as áreas têm que entender como é que elas vão executar. Do mesmo jeito que todas as áreas aprenderam a utilizar a lei de licitações, elas vão aprender agora e aí, para isso, precisa ter procedimento, precisa ter regra, como é que vai ser, qual vai ser o impacto, as comissões de acompanhamento de prestação de contas. Então, assim, a gente está
super animado, porque eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma quebra de paradigma no setor cultural, é um entendimento real do que é a ação cultural, a natureza dessa atividade, a natureza dessa relação de parceria do poder público com o agente cultural, com o artista, com a instituição cultural. E eu acho que a gente vai ter um cenário transformador nos próximos anos. É claro que isso requer um tempo de implementação, requer capacitação. O presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Durval Ângelo, está fazendo um trabalho extraordinário nesse sentido. A gente só tem a agradecer muito, porque ele tem trazido esse olhar, não só agora com o marco regulatório, mas inclusive na avaliação das prestações de contas, nos processos que chegam lá, de acabar com essa criminalização da cultura, acabar com essa visão muito equivocada de muitas vezes perseguir essa questão, como eu estou falando, financeira, etc., em detrimento de resultados e de impactos culturais, sociais, econômicos, inclusive, para cidades e para os estados, que é onde a gente tem que focar e qualificar essa avaliação. E isso que é o mais importante. E isso é o que o Marco Regulatório do Fomento ele dá como instrumento, ele viabiliza isso, e agora está todo mundo debruçado para criar esse consenso. E realmente, assim, um agradecimento mesmo ao TCE, criou o TCE Cultural, que eu acho que é isso, é a união desses órgãos todos para criar o consenso e a gente avançar nesses marcos institucionais da cultura para garantia para frente, né, para garantia de longo prazo. Secretária, queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda também voltar outras vezes. Eu que queria agradecer, gente, ter esse espaço para poder dialogar, para poder, né, ouvir também, para poder elaborar aqui junto com vocês, é muito precioso para a gente, muito obrigada, e é isso, viva a cultura de BH, né? Antes de eu me despedir da secretária Letícia, só para ela não ir embora sem dar um spoiler pra gente. A gente tá um pouco mais de um mês da virada. Um spoilerzinho, secretária, de novidade pra virada. Isso eu acabei não te falando. A virada, ela vai continuar ali na região central, ainda né, assim, esse desenho, ele ainda permanece assim, mas eu acho que o que a gente tem esse ano de ganho, essa Praça da Estação maravilhosa, Sapucaí já com fechamento, Centro de Referência das Culturas Urbanas já implementado, Parque Municipal com as portarias todas abertas, então a gente acha que a gente vai ter assim um circuito gastronômico maravilhoso, então a gente acha que a gente vai ter uma virada assim muito simbólica dessa ocupação, mas é o máximo que eu posso te falar. Nenhuma atração? Mas em breve a gente te dá outros spoilers. Secretária, queria agradecer de novo, sempre bem-vinda também, voltar. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo espaço. Obrigado, secretária. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.